queridos, vamos aqui dar continuidade ao nosso tema sobre cura interior, que agora eu chamo de técnica da ressignificação. Onde ela acontece? Primeiro eu vou explicar para vocês o que é a clínica pastoral psicodinâmica. A clínica pastoral psicodinâmica é um trabalho que eu desenvolvi e o que ela é? Na verdade, ela é o aconselhamento pastoral, só que eu dou o nome de clínica pastoral psicodinâmica. E por que psicodinâmica, pastor? Porque nós olhamos na clínica pastoral psicodinâmica, nós olhamos o sujeito como um todo, nós não olhamos partes dele. Eu diria que essa dicotomia ou essa tricotomia que se fez, ela tem o seu lado bom, didático, mas tem o seu lado ruim, quando nós olhamos o sujeito apenas sob uma ótica. Por exemplo, nós, enquanto pastores, nós olhamos as pessoas a partir da moral bíblica. Então, nós temos apenas o que é certo e o que é errado. O psicólogo não, o psicólogo vai se concentrar na emoção, né? Se essa emoção está afetando o seu comportamento, e também nós temos os médicos que só vão trabalhar o corpo sem saber se aquela doença está relacionada com alguma história do sujeito. Então essas especificidades são boas, mas nem tanto assim, porque divide muito o homem. Nós cremos no homem como um todo, como na sua totalidade. A divisão ela é apenas didática, certo? Então, por isso, clínica pastoral psicodinâmica, porque ela tem o objetivo de olhar o sujeito a partir de um todo. Então, esse trabalho é o mesmo que o aconselhamento pastoral. Só que o aconselhamento pastoral não é aquele aconselhamento convencional do dia a dia, que todos estamos acostumados a fazer. Eu costumo dizer que o pastor ele tem 3 missões muito importantes. Na primeira, isso é só para a gente entender melhor onde eu quero chegar. A primeira missão, o pastor prega a palavra de Deus. No segundo momento, ele vai fazer daquele ouvinte que aceitou a palavra de Deus, ele vai fazer um discípulo de Jesus. Isso é muito bom, entenderam? No terceiro momento, aquele que aceitou Jesus e agora é um discípulo de Jesus, ele vai passar pelo aconselhamento pastoral, que é onde o pastor ou o agente, né, pastoral ali, ele vai possibilitar o trabalhar das emoções, a cura das emoções, certo? É aí que entra o aconselhamento pastoral. Eu diria que o aconselhamento pastoral deveria funcionar na igreja como a EBD, apesar que a EBD, a escola bíblica, nem todo mundo hoje vai na escola bíblica dominical. Mas, nós não vamos entrar nesse mérito, eu diria assim, que a clínica pastoral, como o aconselhamento pastoral, deveria ser sistematizados, deveria ser um trabalho mais sistemático dentro da igreja, entendeu? Dentro da igreja. Então, o objetivo da clínica pastoral é isso, ser um ministério dentro das igrejas, onde quem vai trabalhar com isso, que vai estar à frente disso, seja a pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo, que tenha a competência para fazê-lo, certo? Então, veja bem, na clínica pastoral, eu trabalhei, eu organizei três técnicas para facilitar o trabalho pastoral, certo? Eu, então, criei 3 técnicas. Essas técnicas é fruto da minha própria experiência de psicólogo, certo? De ouvir problemas. Então, essas técnicas, elas não nasceram ao acaso. Então, é um trabalho de campo mesmo. Ouvindo aqui, ouvindo ali, ouvindo pessoas, certo? Então, eu trabalhei essas 3 técnicas e dentro dessa relação igreja.
Então não seria um trabalho psicológico propriamente dito, mas seria um trabalho psicodinâmico mesmo, que não só envolvesse o psicológico, mas que também envolvesse o espiritual, o emocional, a vida com Deus, certo? Tudo bem. Então, nessa clínica pastoral psicodinâmica, né, nós trabalhamos 3 técnicas. A primeira técnica é a técnica da autocompreensão, certo? A pessoa, ela vai, portanto, entrar em contato com aquilo que é incongruente na vida dela, trazer a pessoa para o discurso dela. Então, essa é a primeira técnica, a técnica da autocompreensão. A segunda técnica é a técnica da ressignificação. É aí que entra a cura interior, que ela vai ressignificar a história dela. Ela vai lembrar, ela vai repetir o que ela lembrou, e no momento em que ela repete, ela ressignifica aquilo ali com a ajuda do conselheiro ou do aconselhador que está fazendo uso disso, certo? Depois da técnica da ressignificação, nós temos o método cartático. Esse método eu adoto, e isso depende muito da sensibilidade que nós vamos ter diante da queixa que foi trazida. Então, esse método cartático, o método de libertação, é quando a pessoa está muito mais envolvida em coisas, sabe? Ela está totalmente presa dentro das suas emoções, sabe? Ela não consegue se libertar, ela não consegue sair daquele ostracismo dela, certo? Ela passou por outros envolvimentos espirituais, diferentes linhas, então aquilo está muito enraizado dentro dela. Mas isso depende muito da tua sensibilidade, da nossa sensibilidade, de perceber se aquela queixa se enquadra realmente nesse método cartático. Então são três técnicas que eu desenvolvo na clínica pastoral. A técnica da autocompreensão, a técnica da ressignificação e a técnica cartática ou essa libertação interior, certo? Bom, vamos aqui fazer uma pausa. Nós temos 3 técnicas, mas temos também, eu até esqueci de falar isso antes, mas vamos agora. As técnicas, elas estão divididas em 2 modalidades, tá? É interessante observar isso. Elas acontecem de 2 maneiras. Uma maneira que eu chamo de técnica não diretiva e técnica diretiva. As técnicas ou a técnica não diretiva não obedece um tema, não obedece um referencial. Deixa o conselheiro ou aconselhador mais à vontade para transitar e trabalhar. Ele não necessariamente precisa obedecer um tema. Já a técnica diretiva, entendeu? É aí que entram aquelas 3 técnicas, entendeu? Nós temos a técnica da autoconfrontação, da ressignificação e da libertação. Poderíamos dizer que as técnicas na clínica pastoral psicodinâmica, elas estão divididas em duas modalidades, sendo que a segunda modalidade, a primeira não diretiva e a segunda diretiva, está subdividida nessas 3 outras modalidades ou técnicas, a técnica da autocompreensão, da ressignificação e da libertação. Muito bom. Então, poderíamos ir nessa direção, sem problema nenhum. Certo, queridos? Agora, o que se exige? Qual é o critério, né? Além da pessoa, de quem está ministrando, ser de Deus, uma pessoa temente a Deus, cheia do Espírito Santo, porque ela vai trabalhar com problemas, ela vai trabalhar com dificuldades das pessoas. Tem algumas coisas que em todas se requer
em todas as modalidades, seja diretiva, não diretiva. Eu chamo de atitudes positivas, né? Atitudes positivas da clínica pastoral. Quais seriam essas atitudes? Quais seriam essas atitudes? Então eu vou falar aqui de de todas elas, né? E que vão estar presentes em o exercício de todas as outras modalidades. Primeiro, acolhida. Segundo, empatia. Terceiro, continência. A quarta é como ouvir. E a quinta é a confrontação. Então vamos lá repetir para fixar melhor. Primeiro, acolhida, certo? Acolhida é um momento onde você vai receber a pessoa despojado de qualquer preconceito, você vai dar um acolhimento, estou te ouvindo. Depois a empatia. A empatia não é sentir o que o outro está sentindo, é o que a gente sabe. Mas a empatia deve funcionar da seguinte maneira. A pessoa ela vem falar sobre uma queixa. E a pergunta que eu faço, nós temos que fazer é: como é que eu estaria vivendo esse mesmo problema se estivesse no lugar dela? Como é que eu estaria vivendo esse problema? Esse problema que está sendo dividido comigo. Quando eu olho dessa maneira, eu mudei a perspectiva. Então aí eu posso, baseado nessa minha experiência, ter uma luz, um insight e poder dar uma devolutiva. Entendeu? Então veja bem que é um trabalho intenso. Depois da empatia nós temos a continência. A continência é aquele movimento onde você leva a pessoa, sobretudo se ela vem depressiva, ela vem muito triste, muito melancólica. Então você vai mostrar para ela, diante do discurso que ela trouxe, você vai mostrar para ela o que ela tem de bom, porque não é possível que ela não tenha nada de bom. Então você, através da continência, reforça o que a pessoa tem de bom, entendeu? Você reforça o que ela tem de bom, o que ela tem de qualidade, de virtude, entendeu? Então isso nós chamamos de continência. O outro é a questão a importância de saber ouvir. Nós não ouvimos mais como qualquer outra pessoa escuta. Quando você escuta, você ouve, você está ouvindo, mas interpretando. Você está ouvindo e levando em conta que aquilo é apenas o lado que a pessoa está colocando. Pode ser que tenha outro lado, e tem outro lado. Portanto, você não pode se empolgar e dar uma devolutiva ali, porque você pode estar dando uma devolutiva equivocada em cima de um equívoco que a pessoa está dividindo com você. E, finalmente, vem a confrontação, que é quando você vai usar da devolutiva. O que é devolutiva? Você está escutando um problema e escuta tal, dentro desses movimentos todos, dessas atitudes todas, mas vai ter um momento onde você vai dizer: olha, eu vejo assim, eu vejo que é dessa maneira, assim, assim, assim. Isso é o que nós chamamos de confrontação. A confrontação, temos várias passagens na Bíblia que falam sobre confrontação. Depois que eu gravar esses 5 vídeos sobre a técnica da ressignificação, eu vou então fazer vídeos avulsos sobre esses temas todos que nós aqui elencamos nesses vídeos que eu estou gravando. Porque eu posso falar de confrontação à luz usando a Bíblia, as pessoas que foram confrontadas no Antigo Testamento, né? Pessoal, muito obrigado por vocês terem me assistido. Chegou já aqui os nossos minutos. Depois eu volto gravando mais um vídeo para vocês, onde nós vamos falar agora da técnica de fato da ressignificação.